Como que é seu nome? Com Victor Pires Souto, Você é brasileiro, brasileiro, casado, solteiro? solteiro. Qual que é a sua profissão? Era autônomo, mexia com compra e venda. Tem quantos anos? 22. Já conversou com seu advogado? Sim, Está inteiramente cientificado do teor da acusação que foi feita, sabe o motivo pelo qual foi denunciado? sim. Vou advertir que não está obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe forem feitas sem que se impliquem em prejuízo para sua defesa. Só esclarecendo que eu estou refazendo o início do interrogatório, tendo em vista que o microfone estava desligado. Você mora com quem? Morava com a minha esposa e o meu filho. Casa própria, alugada? Claro. Quanto que pagava de aluguel? Médio de uns R$ 700. Quanto você ganha por mês? Uns R$ 4.000. Tem vícios? Não. Estudou até que série? Ensino médio completo. Já foi preso, processado alguma vez? Nunca. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Verdadeiro. Você estava no local dos fatos. Sim. Conhece as provas já apuradas? Algumas. Conhecer a vítima? Tem alguma coisa contra ela? A mais. Conhece as testemunhas? Conheço. Tem alguma coisa contra as testemunhas? Negativo. Qual que foi o instrumento que foi praticado a infração? Um revólver. Calibre? 38. Seu. Meu. Ok. Agora pode contar tudo o que aconteceu desde o começo, com detalhes. Desde o início a gente era um casal normal, a gente tivemos nosso filho e a gente morava numa casa em Goianira. De um tempo mais próximo do que aconteceu, eu trabalhava viajando, com compra e venda, resolvendo. Sempre tinha algumas coisas no interior que eu tinha que resolver. E por aí eu acho que deu uma brecha onde aconteceu o que estava acontecendo. E um certo dia que eu viajei numa quinta, desde o início, sobre a arma. A gente, desde a da casa de Goianira, por ser um lugar mais afastado, um setor novo, eu decidi comprar para fazer a minha segurança e a segurança da minha família. E eu consegui comprar em Brasília, numa feira que vendia de tudo. E daí, um certo tempo para cá, começou umas indiferenças, um tratamento mais diferente. E um certo dia eu viajei numa quinta-feira e era para mim voltar numa terça, só que eu resolvi tudo antes e voltei no sábado. E cheguei, como de costume, fui buscar minha esposa no serviço e fui surpreendido com ela, com outro rapaz, com intimidade a mais. E naquele momento ali, para mim, eu perdi o chão, me desmoronei e acabei deixando me levar pela emoção, fiquei nervoso e acabei seguindo eles e fiz a merda que eu fiz, né? E desde já quero dizer que eu tô muito arrependido com isso. Você falou que chegou mais cedo e, teoricamente, teria presenciado essa situação. Você não estava separado dela, não? Não. Até porque a casa que a gente morava, minhas coisas estavam tudo lá, as coisas dela. Em algum período anterior, você chegou a ficar separado dela? Então, a gente tinha, assim, creio eu que como todo relacionamento tem, algumas discussões, alguns fases ruins ali, né? Mas, no momento, a gente não estava separado. Porque até então, sempre eu estava ali. A mãe dela mesmo, uma vez, a gente estava lá na casa que a gente morava, a mãe dela chegou, perguntou por mim, eu estava lá. Então, não tem porquê de falar que a gente estava largado. Tem mais alguma coisa legal em sua defesa? Em minha defesa, que eu queria dizer é que cada um é dono dos seus atos, eu sou um réu confesso. Eu estou aqui para confessar o meu crime. Esqueci de falar que na hora lá do acontecido eu me evacuei do local, entrei em contato com o genro do meu advogado, ele me indicou ele, e o meu advogado me indicou pelo erro que eu fiz, eu concordar em querer justiça, certo? E eu decidi até me entregar. Não me entreguei primeiro porque antes disso os policiais conseguiram me achar, mas eu já ia me entregar no outro dia. Então, assim, eu queria pedir, principalmente para a família dela, que eu estou muito arrependido. Peço desculpa, peço perdão principalmente para a mãe dela e para o meu filho. E eu não acabei só com a vida dela, mas com a minha também, com a vida do meu filho. E que eu só fui ver o tamanho do problema que eu fiz ali depois que eu fiz realmente. Eu fui cair a ficha do tamanho do problema que eu entrei. Mais alguma coisa? Isso mesmo. Sua promotora, só tem perguntas?
Que horas? Média, acho que de umas 1 às 2 da manhã. Cheguei de viagem. De Itapaci, isso. Aí, em média de umas 9 da noite, de moto. Mandou uma mensagem. Não antes, mas sim a hora que eu cheguei, assim que eu estava chegando no serviço, eu mandei mensagem para ela, mas ela não respondeu. Creio eu que justamente pelo motivo que ela acho que estava no adultério com o rapaz, né? E aí decidiu não me responder. Do princípio que ela não estava no. Tem informação ponto física. Uhum. Cara, eu vou te dizer que isso não aconteceu, porque infelizmente creio eu que quando a pessoa realmente é agredida, ela quer, não tem porquê dela estar ali comigo, ou porque ela tá fazendo isso, ou então ela ia querer me dar parte da minha pessoa, ia querer alguma coisa a mais. Então, se ela não fez isso, Não, é isso? não é que ela, não é que ela tava gostando, mas sim, eu acho que ela iria atrás, ela iria registrar um boletim de ocorrência. Era Goianira, onde Tá? ela estava morando aonde? A gente saiu de Goianira justamente por estar muito afastada dela ficar lá sozinha, e ela conversou comigo que arrumou um serviço novamente. Ela já tinha saído do serviço que ela trabalhava e voltou a trabalhar de novo. E ela falou: vamos alugar uma casa lá perto da minha mãe, que lá fica mais fácil para eu ir pro serviço, que eu deixo o neném com a minha mãe e de lá eu vou trabalhar. Morando aonde? Próximo à casa da mãe dela. A gente Então, estava morando próximo à casa da mãe dela. o senhor também estava morando em casa próxima à mãe dela. Exato. O senhor disse que estava onde? As coisas de Goiânia. Na outra casa. Que a gente morava. E essa casa? Porque toda hora que perguntam, fala que você estava morando em Goiânia. Não, isso, igual eu tô explicando, a gente morava em Goianira. A partir do momento que eu comecei a viajar muito, ela começou a ficar sozinha muito em casa, ela falou: cara, não dá para mim ficar aqui muito sozinha e tal. Eu arrumei um serviço, fica longe para eu ir trabalhar, fica longe para eu voltar. Então vamos arrumar uma casa mais perto da minha mãe, que ela vai me ajudar, vai olhar o neném para mim, eu vou trabalhar. E foi aí que a gente foi para lá. Na, perto da mãe dela, cerca de uns 30 dias, um mês, uns R$ 700. Não, era outra. Com a mãe dela. Justamente porque ela tinha que trabalhar. E eu estava viajando, e quando eu estava ali também com ela ali, eu levava ela no serviço, das 5 da tarde às 1 da manhã. Às 1 da manhã. Isa tem perguntas? Show. Muito arrependido, acabei com, foi só com a vida dela, com a minha vida, mais ainda pelo meu filho. Creio eu que, da mesma forma que a família dela perdeu um ente querido, estou sentindo também que, né, nessa fase aí eu vou passar uma fase muito ruim pelo motivo do que eu fiz. Vão querer falar sobre isso pro meu filho, creio eu que talvez pode ser que eu nem veja meu filho mais. Coisa que eu sempre, meu advogado vai lá me trazer notícias, eu sempre conversei com ele e falei que se eu tivesse realmente um dia uma oportunidade de estar pelo menos
assim, igual eu tô aqui agora, próximo da mãe da vítima e do meu filho, para pelo menos eu fazer o mínimo, que é reconhecer o meu erro e pedir um perdão. Eu sei que isso não vai mudar muita coisa, não vai trazer ela de volta. Tudo que eu falar aqui, eu sei que não vai mudar em nada e não vai justificar de eu ter feito a merda que eu fiz e ter tirado a vida de uma pessoa. Mas, e se isso adiantar de alguma coisa, eu tô aqui para pedir perdão perante toda a família dela. Sei que isso não vai confortar muito eles, mas eu também estou muito arrependido com o que eu fiz. Não estou passando uma fase fácil também. Eu sei que para eles está mais difícil ainda, mas eu estou aí para reconhecer o meu erro, sou um réu, confesso. Estou aqui para pagar pelo que eu fiz, justamente. E é isso. Sei que não vai mudar muita coisa, eu sei que todos ali estão com um peso muito forte no coração contra mim, mas infelizmente eu agi no impulso por momento. Estava com muita raiva na hora, muito ódio ali no momento. Identifiquei e registrei uma coisa que eu nunca imaginaria passar por aquilo. Nunca, não tive a experiência e sabedoria de sobressair daquilo ali. Infelizmente, como eu expliquei, é isso. Senhor jurado. Quem tem pergunta? Pergunta para mim, por favor. Tem um depoimento que fala, o policial, que você teria dito para ele que você estava 3 dias atrás da vítima. Como é que é essa história? No momento, eu comentei isso com ele. Mais alguém? Na verdade, Momento da prisão. O policial disse que você teria afirmado para ele que você arrependeu de não ter matado a outra vítima. Você disse isso? negativo, em momento algum, eu nem, para falar a verdade, no momento que eles me pegaram no hotel, me prenderam, eu fiquei dentro da viatura, em momento algum eu tive acesso com eles nem para conversar. Então não tem porquê de eu ter falado alguma coisa desse nível. Pode falar. Por que que você fez isso? E toda a minha história que eu disse aí, né, infelizmente, para muitos aí que estão vendo dessa forma, tá falando que isso é tudo coisa da minha cabeça. E creio eu que realmente era coisa da minha cabeça, né? E muitos aí estão para entender, mas tudo que eu registrei, para mim, foi o motivo de uma traição. E eu errei em cima do erro deles, porque cada um aqui tem a consciência, e eu creio que o rapazinho também tem a consciência dele, do que ele estava fazendo, ninguém é bobo. Então, da mesma forma que eu tô aqui, colocando a minha cara aqui para assumir o que eu fiz, o mínimo que ele poderia fazer era o mesmo, porque eu não tô aqui para negar nada, eu tô aqui para agir da transparência, certo? Então, eu não tô aqui para esconder atrás de mídia nenhuma, e e o mínimo que o rapaz tinha que fazer era reconhecer o erro dele também, porque infelizmente eu errei em cima do erro dos dois. Não tive experiência para sobressair daquilo ali. Estou aqui, me desculpa as palavras, o jeito de eu me expressar, mas infelizmente foi a realidade. Peço desculpa e naquele momento ali foi onde eu registrei tudo e saí de si mesmo e não sou muito novo, pouca experiência, deixei o ódio tomar de conta e infelizmente efetuei alguns disparos. Não era para intenção de tirar a vida de ninguém, mas infelizmente custou a vida de alguém. Uma? Já tinha visto alguma coisa dela com outra pessoa? Não, até que assim, às vezes só um tratamento diferente, às vezes manda uma mensagem, demora para responder. Assim, querendo ou não, a gente que convive junto, a gente vê, a gente sente algumas coisas diferentes, a gente repara muitas coisas. É, a jurada pede que você narre com detalhes, desde o momento que você saiu lá de. Você fala que você saiu de Itapaci, né? E você saiu. E Eu aí? saí de Em detalhes. E a, Itapaci, hora, a pergunta da jurada, se eu estiver correto, é no sentido de. Ela quer saber detalhes. Principalmente a hora que você chegou. Que hora que você saiu, como é que é? Você parou na estrada, não parou? eu saí Aí de a hora que lá, você chegou, o que que você viu? Onde é que ela estava? Detalhes desse momento. eu saí de Itapaci em média de umas
8 horas da noite, normalmente. Sempre meu trajeto era ali por Uruana, parei em Itaúsu, sempre paro lá para lanchar. Cheguei em Goiânia em média de umas 11h30 da noite, mais ou menos. E como de costume, esperei dar um horário ali. Sempre tinha outra sanduicheria onde eu trabalhava lá próximo. Passei lá, onde eu tenho umas certas amizades de trabalho. E lá eu parei, esperei dar o horário. E como de costume, antes de eu sair, eu mandei uma mensagem para ela, dizendo que eu ia buscar ela no serviço. E só que até então ela não tinha me respondido. Chegando lá, é onde a jurada perguntou e o porquê do motivo e como do momento que eu vi. Eu deparei com ela saindo do serviço dela para fora, onde estava um rapaz na calçada, onde eles veio de encontro um ao outro, se abraçaram, beijaram e estava com uma certa intimidade ali, entendeu? Só que nesse momento eu já estava ali na porta e registrei tudo com meus próprios olhos. Foi aonde eles saíram e ali eu pensando o que poderia estar acontecendo. E daí começou a vir na minha cabeça, realmente, porque eu estava viajando muito, estava dando muita brecha, o que real estava acontecendo ali naquele momento. E veio várias setas na minha cabeça, várias coisas ruins. Deixei, infelizmente, a emoção ali tomar de conta. E, infelizmente, por eu viajar muito sozinho, principalmente à noite, mexer com compra e venda, de um certo tempo, igual eu falei, eu já tinha comprado uma arma, eu sempre andava armado. E naquele momento ali eu perdi a cabeça, acabei efetuando alguns disparos. Que momento você pegou a arma? Sempre andava armado, não peguei arma. Você tinha um Até porte de porque, arma ou não? não tem porte. Igual sempre eu falei, como eu já viajava muito, com muita mercadoria de celular, e sozinho, até porque à noite, eu sempre tive para minha segurança. Então não tem porquê de eu estar pegando em algum lugar. Tem carro? Não, tinha, A vítima tinha conhecimento dessa arma? tinha. Na hora que você viu a cena de intimidade, você se segurou e seguiu a moto? Sim, porque foi muito rápido também. Assim que eu vi, eles já montaram na moto ali e saíram. E eu ali no momento, sem entender nada, sem saber o que estava acontecendo, eu decidi seguir. Mais alguém? Mais alguma? Pela, pela outra vítima, pelo Peter. Você não sabia que ele levava sua esposa, que a outra vítima levava sua esposa? Negativo, até porque ela não comentou nada disso comigo. É, Assim, você chegou a perguntar para ela como é que ela. Você falou que ela saía 1 hora da manhã, não é isso? 1h da manhã. Você nunca perguntou para ela como é que ela fazia para ir embora para casa? Não, sempre eu mandava o dinheiro para ela no Pix e ela falava que pegava um Uber Moto e ia embora para casa. Só que até então ela não me falava que tinha contratado alguém. Aí é onde eu pergunto, como que ela contratou alguém, uma pessoa que ganha um salário mínimo, vai pagar R$ 250 em quinzena, um mês dá R$ 500, ela vai viver de quê? E esse cara era contratado também para chegar lá na porta do serviço, dar abraço e beijo nela, alguma coisa assim, porque isso eu não estava ciente. E foi o que eu registrei e vi com meus próprios olhos. Mais alguém? Mais alguma? Não? Pode ser. Pode sentar lá. Quem quer?